Eu espero que não, e os sinais vindos da direita, da extrema-direita parlamentar, não são muito positivos nesse sentido. É verdade que o Dr. Portas já avançou com um preço para se abster ou votar a favor do orçamento, e esse preço já foi enunciado no final do debate na generalidade do orçamento, quando disse que era preciso, um pouco a despropósito, verificar o que é que se passa na próxima nomeação do Governador do Banco de Portugal. Eu não sei se o Dr. Portas está a pensar no Dr. Bagão Félix, por exemplo, ou numa outra personalidade desse tipo, mas a verdade é que discutir, como pretende o Dr. Portas, o Governador do Banco de Portugal próximo, colocando num prato da balança e do outro lado a aprovação do Orçamento de Estado, percebe-se muito bem o que é que está em jogo. Não está em jogo as políticas por trás do orçamento, mas enfim, eventualmente uma troca de favores, uma troca de cargos, que é a pior maneira de discutir as duas questões. A questão da governação do Banco de Portugal e a questão, por outro lado, do que é essencial para o país, que é o Orçamento de Estado. Mas deixe-me dizer-lhe que, do ponto de vista a notícia em si, a nomeação do Dr. Vítor Constâncio, naturalmente, em termos pessoais, ninguém contesta a preparação técnica do Dr. Vítor Constâncio e a capacidade técnica que ele tem para desempenhar o cargo. Mas, de facto, não é apenas uma nomeação técnica, é uma nomeação política. E aqui temos várias nuances. A primeira é que parece que o governo português o propôs um pouco para lhe, enfim, o libertar da responsabilidade controversa e da, enfim, incapacidade para desempenhar cabalmente o cargo nos últimos tempos de Governador do Banco de Portugal. E, sobretudo, aquilo que a opinião pública vinha um pouco dizendo que era a prestação de serviços a propósito e a despropósito que o Governador do Banco de Portugal estava a prestar, de facto, ao poder político, mostrando uma falta de independência muito notória. E não se trata apenas das questões do PPM, do PPP, trata-se também da avalização das políticas governamentais, de que aqui falou a Cecília Meirelles e recordou, e bem, quanto ao déficit. E, portanto, parece um pouco esta proposta do Governo, um pouco um pagamento de favores no mau sentido, e não queria dar uma conotação demasiado negativa a esta expressão. Por outro lado, eu espero que o Dr. Vítor Constâncio, como vice-presidente do BCE, pelo menos aproveite esse facto para influenciar em dois sentidos. Primeiro, aproveite os erros e as omissões, se é verdade que ele vai assumir o cargo da supervisão financeira no plano europeu, que aproveite os erros e as omissões e as demissões que manifestamente teve no plano interno, designadamente nos casos do BCP, do BPN e do BPP, para eventualmente adotar posturas e intervenções e orientações e políticas e formas de estar prudenciais e comportamentais ao nível europeu que não repitam os erros que foram cometidos, infelizmente, no plano interno. Essa era uma questão. Segundo, que aproveite o facto de estar no BCE para procurar influenciar este órgão, que é essencial na política monetária europeia, para que ele deixe de ter a orientação fundamental que tem tido até agora, que é uma política monetarista no sentido de privilegiar o controle de preços, desprezando completamente aquilo que deveria ser a atividade de um Banco Central Europeu, que deveria ser atender fundamentalmente à situação económica, à política económica, coisa que, como nós sabemos, o Banco Central não fez no passado. Por exemplo, basta lembrar que só desceu os juros quando os Estados Unidos já o tinham a menos de metade da taxa de juros que era praticado pelo Banco Central Europeu, não tendo, na altura, qualquer sensibilidade para a realidade política e económica e para o desemprego que se vivia na Europa. Se ele aproveitar a sua estadia no Banco Central Europeu para estas duas coisas, se calhar daremos por bem empregado a sua nomeação. Sim, insistir nessa ideia de que todas estas controvérsias em torno do processo de face oculta servem para desviar a atenção dos problemas essenciais do país. A verdade é que estas questões, por exemplo, as enumeradas pelo João Teixeira Lopes, é importante serem esclarecidas. Pois são, é absolutamente necessárias. E, aliás, posso pegar num dos exemplos colocados pelo João Teixeira Lopes. De facto, há uns administradores de 30 anos sem currículo que chegam a administradores da PT. Importava era perceber quem é que os colocou e quem é que eles estão a servir. E aquilo que nós percebemos, e aquilo que nós percebemos do que vem transcrito nos jornais, e aqui faço um parênteses para dizer,
se há crime de segredo de justiça, de violação de segredo de justiça, deve ser punido, mas nada disso tem a ver com o conhecimento público daquilo que são as transcrições que nos permitem fazer um juízo político, apenas político, que não entra por aí. E, portanto, se nós percebermos, estes senhores, estes meninos, estes putos, no dizer de João Teixeira Lopes, são comandados por alguém, e importava que isso fosse esclarecido. Daquilo que vem nos jornais, torna-se claro que há gravíssimos indícios de que na base da pirâmide de um pretenso plano para dominar determinados grupos da comunicação social com fins imediatamente conjunturais, do ponto de vista de dominar a informação ou os seus agentes e os seus jornalistas, na base da pirâmide está, de facto, o engenheiro José Sócrates. E é nesta base que o engenheiro José Sócrates deve explicação ao país, à qual se tem furtado, e o PCP tem-no dito claramente, a explicação à qual se tem furtado, baseando-se em fugas do essencial, em falar daquilo que não é essencial. Mas deixe-me dizer também uma coisa que me parece absolutamente importante. É que esta peça da moção de censura eu acho que nós devemos também estar atentos, e o PCP também tem dito isso, é que há dois factos neste momento na vida política. O do esclarecimento devido por aquilo que se passou pretensamente no domínio da comunicação social e aquilo que é, desde o início desta legislatura, as encenações sucessivas do Partido Socialista para não governar. E a verdade é que o Partido Socialista tem meios para governar. Tem os seus instrumentos para governar até de acordo com as suas próprias políticas. Foram-lhes conferidos pela direita, pelos senhores que aqui estão representados na minha frente. PSD e CDS. Deram-lhe o aval para governar. E agora, direita e Partido Socialista parecem de vez em quando zangarem-se por pormenores, escondendo aquilo que é essencial. O essencial para um governo, governar é um instrumento fundamental, é o Orçamento de Estado. E quanto ao Orçamento de Estado estamos conversados. Foi o engenheiro José Sócrates que ele disse de uma forma liminarmente clara na semana passada, quando disse: nós com a esquerda, nós com o PCP, nós com a esquerda não nos podemos entender porque para isso tínhamos que mudar de política. São palavras de José Sócrates. E, portanto, entenderam-se com quem? Com o PSD e com o CDS. Com eles não foi preciso mudar as orientações políticas. É isso que é importante que os portugueses percebam. É que o Partido Socialista, o Partido Socialista não precisou de mudar uma vírgula nas suas políticas para ver o seu orçamento aprovado por quem? Naturalmente não foi pela esquerda, foi pela do Banco de Portugal, foi o Dr. Portas. Claro, e faz todo sentido falar na propósito do seu discurso sobre a votação e a possibilidade de não renovar a abstenção na votação final global. Para bom entendedor, meia palavra baixa. São 4, há quem diga que vão ser 4, não sei se serão 5. Para mim é indiferente. Agora, o que eu me recuso é a expressão usada por Alexandre Galvas. Quando nós invocamos os interesses nacionais para pretextar e argumentar sobre interesses estritamente partidários. Faz-me lembrar, por exemplo, o CDS a invocar o interesse nacional para viabilizar o Orçamento de Estado. Portanto, eu o que recuso é os partidos, quando lhes convém, por os interesses partidários, invocarem o interesse nacional. Isto é que é inaceitável. O interesse nacional não fazer... Já agora, sabe que é inaceitável num dos candidatos do PSD, num dos 3, não sei se serão 4, se serão 5, volto, é ter ido fazer queixinhas para o Európago do Parlamento Europeu, como se, por exemplo, o Dr. Durão Barroso, Presidente da Comissão, tivesse alguma coisa a ver com o que se passa na política nacional. Isto é que é inaceitável.